Bom dia! Bom dia, Bispa. Tudo bem? Tudo bem? Que linda, meu Deus. Olha, gente, cada dia ela aparece com um look diferente. Eu falei, será como eu deveria ir hoje para honrar a Val, entendeu? Eu Oh, fiquei meu... pensando, já até tirei foto aqui da gente, tá, Val? Aí, tá tudo bem? Tudo, e você? Eu tô joia também, graças a Deus. Queria dar um bom dia para todas essas mulheres lindas que estão aqui com a gente. Obrigado por nos acompanhar. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje e de estar semana que vem também, né? A E gente agora já está assim, se a gente vai fazer um movimento aqui de mulheres, ou um movimento, sabe, alto padrão, tem que ter Val, entendeu? oh, meu Deus, me ajude. Sinto privilegiado de poder estar com vocês, Bispa. Ah, que lindo, amiga. Então, eu estava falando aqui antes, não sei se você estava aqui, como eu amo pensar em Jesus pensando em você, porque eu Uau! penso que você é uma das pessoas mais intencionais, é uma das pessoas mais intencionais que fala sobre Jesus tão abertamente, né? Que fala dos princípios, dos valores, da caminhada, da gestão, né? Do RH de Jesus. Então, Isso aí. gente, eu não sei qual é a área que a Val não aborda sobre Jesus, entendeu? Porque sempre ela tem algo muito especial para dizer. E nós estamos aqui para ouvir seu coração hoje, daquilo que você gostaria de compartilhar, dos princípios ou dos valores de Jesus aí para nós. Eu sei que ele tem sido esse marco para a sua família no geral, né? E isso é tão lindo, porque nós, como Brasil, eu quero honrar você e sua família hoje, o Dizoscope, porque nós, como Brasil, recebemos isso vindo de vocês, né? Vocês são pais intencionais do Brasil e mães intencionais do Brasil. E eu não sei se tem uma família brasileira que não tenha ouvido Jesus de uma forma tão límpida e clara e cheia de valores e de princípios não negociáveis vindo aí da sua família. Então, assim, muito obrigada por isso, viu? Muito Eu obrigada por você e sua família ser essa voz para o Brasil, especialmente nesse tempo, né, gente? que agradeço. Nossa, começar amanhã assim, sendo encorajada, né, pelo Senhor, pelo Espírito Santo através da sua vida, eu me sinto muito honrada. E realmente, Bispa, você falou algo e é muito verdade, assim. Eu acredito que existem níveis de consciência que a gente opera, né? Às vezes Sim, opera num nível quase que instintivo, que é o nível animal, que são as nossas... reptiliano. Às vezes a gente é um pouco mais intuitivo, a gente já consegue Sim. algumas coisas, mas o desejo de Deus para nós é que nós sejamos totalmente intencionais naquilo que a gente, Uau. que a É. consciência esteja plena, 100%, porque Deus, quando Ele nos alcança, ele não nos dá o seu conhecimento, Ele não nos alcança para que a gente apenas saiba sobre Ele. Não é uma questão de informação, é uma questão de transformação. Uau, Conforme muito, muito. exposto à palavra de Deus, a essa atmosfera de fé, ao Espírito Santo, o que ele quer é te transformar à imagem de Jesus. E eu tenho tentado fazer isso de maneira muito intencional nas minhas redes sociais. Porque, vamos ser sincera, talvez da Val eu não tenha muito para oferecer, mas Cristo em mim é a esperança da glória. Uau. Em cada postagem, se em cada stories, se em cada foto eu conseguir comunicar de alguma forma a glória de Deus, então eu acho que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E a recíproca é verdadeira também, vejo isso na sua vida, na sua família. Sou sempre muito inspirada e muito abençoada. Inclusive, Ah. ó, com o livro, Oba! Gente! Que muito honra minha, né, gente? de ver esse seu transbordar. Porque acho que é o seu primeiro livro, né? Esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro livro, é verdade. Eu acho que eu tenho um alvo agora. Eu preciso alcançar o JB, então eu tenho que escrever pelo menos uns 10 essa década, O gente. Vocês JV, orem por mim. né? E sabe, amiga, eu não sei se eu posso dizer isso aqui no ar e nem sei em que time da sua vida, né, você tá. Mas hoje eu peguei esse livro do Mike Murdock, Os Segredos da Liderança de Jesus, e sabe, eu não sei se você já escreveu, se você está escrevendo, olha que eu vou super me arriscar no ar aqui, gente. Mas olha, como eu pensei, sabe, numa coletânea sobre Jesus vindo de você. Porque Uau! é isso que você está falando. Inclusive as suas fotos, olha.
Glória a Deus por isso. Olha, faz todo sentido. Eu tenho, assim, eu tenho uma coleção de palavras proféticas sobre escrever, sabe? É... uh, mas é Então a editora Chara está aqui, né, Paulinho? A editora Chara está aqui para recíproco. fazer. Eu sei que você tem também, mas estamos aqui também, porque, sabe, foi tão forte essa impressão de, né, de mais do que um livro, de uma coleção, porque você é muito, muito intencional aí, como você disse, inclusive em cada foto, em cada postagem, sabe? E uau, uau, isso foi tão forte, sabe, hoje, assim. Eu não estava procurando por esse livro, de repente ele apareceu lá. Claro que Jesus estava, né, ia ser nosso tema aqui principal, porque não ia ter jeito. Quando é você, não tem jeito. Mas isso foi tão forte sobre, né, você ter, sei lá, né, assim, mais do que um livro, uma coleção mesmo, sabe? Amém, eu creio nisso. Pode deixar que eu vou começar a trabalhar. Mas vamos lá, você hoje me chamou para a gente falar sobre como governar nossa vida com Jesus, né? Exatamente, exatamente. Eu não sei se você tem dimensão do impacto, Bispa, do convite que o Modeladas me causou o ano passado. Porque você trouxe esse tema do ouse governar, e isso foi, assim, uma palavra diretiva para mim durante todo o meu ano. É Tanto, mesmo, tanto é uau. que eu fiz lives e foi algo que o Espírito Santo refinou em mim esse assunto do autogoverno, sabe? E até hoje, assim, muitas pessoas me procuram dizendo assim, Val, você precisa falar mais disso, né? As pessoas precisam aprender mais sobre domínio próprio, sobre ser líder de si mesmos. Então, eu E queria você falou isso na primeira live, né? Lembra que a gente te fez? agradecer, Você... porque foi muito importante mesmo para esse ano. Mas vamos lá, estou aberta. O que você quiser perguntar, a gente vai conversando aqui. Vamos sim. Então, eu acho que uma boa coisa é falar sobre filhos e casamentos, né? Como que é para você educar os filhos, acho que a gente pode começar por essa pílula, né, com o governo de Jesus. Porque muitas vezes os filhos vão ter diversos outros governos sobre ele, como escola, amigos, televisão, né? Toda essa influência que nós sabemos, mídias sociais, redes sociais, né? E como você é tão intencional em colocar ali o governo de Deus nas suas crianças, porque a gente, como o Brasil, vê isso. Sem dúvida. Sabe, Bispa, eu vou partir de alguns princípios que eu acho que são base para a gente falar de qualquer assunto. Então, assim, a gente precisa entender, a primeira coisa, né, que a gente precisa começar falando, é que nós, sem o Espírito Santo, nós somos naturalmente desgovernados. O que a gente vê Sim. na cultura, na sociedade, Netflix, em qualquer lugar que você puder observar, e se você tiver um pouco de olhos para ver, você vai ver desgovernos, entendeu? Você vai ver tentativas humanas de organizar a vida, e isso não passa de utopia. O que são as ideologias? O que é, muitas vezes, essa briga que a gente tem, política, direita e esquerda? São o quê? Tentativas falsas de controle de governo. Sim, Porque o sim. verdadeiro governo ele só pode vir pelo Espírito Santo. O Uau. pecado, gente, é muito mais sério do que a gente imagina. Não foi suficiente um anjo vir morrer por nós, sabe? O próprio Deus teve que encarnar, ele teve Uau. que ir e se oferecer como sacrifício redentivo para que a gente pudesse receber o Espírito Santo e ter esse poder de dizer não para os nossos apetites, não para os desgovernos, não para tudo aquilo que nos destrói. Quando a gente olha, por exemplo, para a lei de Deus no Antigo Testamento, né? O que era a lei de Deus? Era Deus ensinando o seu povo que sem limites à morte, sem limites à destruição, sem limites não há vida, né? Então, Sim. nós temos que partir desse pressuposto. O pecado ronda os nossos filhos, o pecado ronda as nossas famílias, o pecado habita em nós. Mas Deus nos deu Jesus Cristo e nos deu o Espírito Santo. E agora nós vivemos, então, numa novidade de vida. Nós vivemos agora a partir da ótica de Deus e não mais a partir da ótica do mundo. Só que a gente não vive num plástico bolha. Eu sempre digo, não tem como embalar meus filhos no plástico É bolha. verdade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar minha casa, o ambiente do meu lar, como uma verdadeira estufa.
É isso Uau, que eu fazia aqui em casa. Aqui em casa é a uau. estufa de Jesus. Eu oro todos os dias pelos meus filhos, sabe? Eu sou muito criteriosa com intercessão, bispa, porque eu acredito que existe a parte cognitiva, a parte do ensino, a parte do exemplo, mas também nós não podemos ignorar os ardis do diabo, tá? Porque o inimigo, ele ronda, né, a nossa casa, os nossos filhos, e tem coisas que a gente precisa batalhar no nível da intercessão. Então, assim, oro pelos meus filhos todo dia, eu peço, Espírito Santo, persiga a Luísa, persiga o Davi, sabe? Olha, gente, que lindo. Persiga, gostei dessa palavra. Salve eles, sabe? Que eles possam ser apaixonados pelo Senhor, que eles possam viver com a ótica do reino de Deus. Então, assim, intercessão é algo que eu não negocio. E em casa, nessa estufa, eu não negocio também princípios básicos como devocional, leitura da palavra. Eu faço com eles algo muito bacana, que é o catecismo. Não sei se você já ouviu falar. Catecismo Nova Idade. Sim, sim, sim. É baseado no Catecismo de Heidelberg, de Westminster, ensinando para eles o quê? Princípios básicos da palavra de Deus. Porque as ordenanças de Deus, a lei de Deus, elas nos trazem para esse lugar de governo, de liderar a si mesmo. Então, com a palavra de Deus, a gente implementa neles ferramentas para poder resistir o diabo, resistir esses desgovernos da cultura, da mídia, de tudo isso. Então, assim, oração, o devocional, o ensino das escrituras e, sobretudo, o exemplo. Porque a gente pode morrer de falar em casa. Exato. Se os seus filhos Mas não... a maior mensagem, né? Serão as ações, né, Val? Teve um dia, e esse dia foi muito importante, a Luísa era pequenininha, eu estava no carro, e ela disse para mim assim, foi totalmente despretensioso, a gente não estava numa conversa que tinha a ver com o assunto, mas a minha Luísa é profeta, sabe? Eu sei disso desde pequena. Deus a usa para falar. Uau, que lindo, né? E ela, no carro, ela virou para mim e disse assim, mamãe, tudo que você fizer eu vou imitar. Eu, Olha eu só! não como a filha, eu ouvi isso como a voz do Espírito Santo na minha mente, Sim, meu dizendo Deus! Que incrível, hein? que você pode ter o discurso que você tiver, mas são os seus passos, as suas Meu pegadas que ela Deus, vai vir atrás. gente, isso é tão fantástico, isso é tão fantástico, porque né, eu tenho duas filhas também, uma de 15 que fez a semana passada e outra de 8. E a Caris, especialmente, a Chara também, mas acho que a Caris é que está vivendo essa fase dos 8 anos. Então, tem coisas que você pensa o seguinte, quem ensinou para ela? Não, ninguém ensinou para ela esse conceito, só que ela viu o pai fazendo ou a mãe fazendo e replica de uma forma, né, Val, tão Nossa, natural, né? Replica de uma forma assim automática, é a verdade para elas, né? E para eles, né? E eu estava aqui pensando enquanto você falava, né, sobre essa questão das ações e das palavras, porque muitas vezes nós como pais deixamos os filhos numa incongruência, né? As palavras são umas e as ações são outras, né? E isso é tão perigoso, né? Se você puder falar um pouco sobre isso, né? Porque isso é um estado de confusão para as nossas primeiras ovelhas, né, Val? uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista é que nós somos imagem e semelhança de Deus, ponto. Então, Deus quer ser conhecido, Deus é invisível, ele vai ser conhecido através de nós. Imagodei, beleza. Uma criança, ela não tem capacidade de abstrair Deus. Ela não consegue entender a ideia de Deus. É muito abstrato, é invisível. Sim, sim. Materializado para a criança na figura do pai e da mãe, né? Exato. Então, o pai e a mãe representam Deus. Então, se você quer que os seus filhos Uau! Deus, Olha que se você forte. quer que os seus filhos cresçam, né? Como a gente diz aqui, cheios do Espírito Santo, imitando Jesus e tal, a primeira, onde eles vão ver a vida encarnada? Não é o verbo que se faz carne, Exato, a uau, uau. materializa, é em casa. E sabe, isso é tão importante, Bispa, porque eu lido muito com jovens também por causa do Instagram e tudo mais. E algumas coisas, por exemplo, que eu vejo de desgovernos na vida dos jovens, dos adolescentes. Eu vejo tantas meninas hoje, assim, se sentindo incapazes,
com problemas de autoestima, com a alma dilacerada. E quando você vai conversar, pastorear, aconselhar, e você chega lá no fundo da questão, o que você percebe é que não houve essa representação de Deus na casa. No módulo Uau. primeiro e no lugar mais básico que Deus deveria ser apresentado de uma maneira eficaz. Eu digo sempre para as meninas assim, o que a gente cresce esperando ouvir dentro da nossa casa é isso é muito bom. Você é muito bom. Sabe, a gente espera isso dos nossos pais, né? Do nosso pai, da nossa mãe. A validação, né? A validação. Só que é Deus quem diz isso primeiro. É Ele que diz a respeito do ser humano. Isso é muito bom. Só que às vezes por causa dessa ausência, dessa falta na casa, lá na frente você vai ver tantas lacunas, tantos buracos. Aí você vai ver, por exemplo, também, por causa de lidar com jovens, eu vejo muito isso. Filhos de pastores, às vezes filhos de ministros, que, né, ouviram em casa todo um discurso religioso, mas Exato. hoje não querem seguir Jesus, hoje Meu Deus. amaram a igreja. Por quê? Porque havia uma disparidade muito grande entre o que era falado e o que era vivido. Então, assim, Exatamente. acho que a gente tem que ser intencional. Nesse nível de consciência que a gente está falando, a gente ser intencional, a gente saber que Deus é representado por nós, enquanto pai e mãe. Outro dia aconteceu um negócio bem legal aqui em casa. A Luísa estava com medo de dormir de madrugada. Muito medo mesmo. E durante vários dias o Douglas foi na cama dela à noite, né? E disse assim, Lu, você não precisa ter medo, Lu. Jesus está com você, Deus é com você, vamos orar, esse medo vai embora. E ele orava e não passava. Na noite seguinte, a mesma coisa. Lulu, você não crê em Deus? Olha, Deus protege a nossa casa, tem anjos ao redor da nossa casa. E o medo não passava. Até que chegou uma noite, e ele naquela luta, né? Porque ela com medo, Deus, eu não sei mais o que fazer. E o Senhor falou para ele assim, pare de falar que eu estou com ela. Pare de falar que os anjos estão ao redor dela. Diga para ela que o pai dela está na casa dela e diga que o pai dela é forte. Uau! Que o Meu pai Deus! bispa na mesma noite. Incrível! Meu Deus! O medo. E o que ficou muito claro para nós aqui é a representatividade que um pai e uma mãe têm de Deus na vida do filho. Meu Deus, que forte, amiga, que forte. Que forte, porque quando você vai conversar com qualquer terapeuta, e ontem eu estava conversando com uma aqui em casa, e eles vão sempre falar, né, que as lacunas que a gente tem na vida adulta hoje, qualquer problema teve a ver com essa primeira ou segunda infância, com a ausência ou a presença, ou a castração, ou a validação do pai e da mãe, né? E olha que janela incrível, que chave incrível que você nos deu, porque a nossa presença é a presença de Deus, né? Gente, olha que coisa fantástica isso, né? Já parou para pensar, por exemplo, que quando tem muita gente que cresce e serve a Deus e não tem profundidade no relacionamento com Deus. Sim. Não, às vezes as únicas coisas que ela sabe falar com Deus é duas coisas. É Deus me perdoa porque eu fiz tal coisa errada, eu pequei. Ou então Deus me dá, porque eu estou precisando disso e disso e disso. Da onde essa pessoa tira essas duas bases de relacionamento? Às vezes era tudo que tinha com o pai. Às vezes estava perto do pai para falar assim, pai, desculpa, dei mancada, porque eu, né, enfim, errei. Ou pai, me dá alguma coisa porque tinha necessidade. E não aprendeu a desenvolver relacionamento. E aí, todas as deficiências vêm realmente dessa lacuna. Então, acho que você ter essa casa como uma estufa da representação de Deus, e se tem alguém, né, que pode nos ensinar sobre autogoverno, enfim, sobre o governo da vida, é o próprio Jesus. Acho que quando eles veem os pais vivendo uma vida, né, de autoliderança, isso tudo é impresso neles quase que sem palavras, sabe? Sim, sim, eu acredito. É a forma que temos, talvez, mais prática de levá-los para o lugar de autoridade deles, né, Val? Porque aí a gente já está mostrando um caminho pelo qual, né, eles aprenderam ali com os primeiros tijolos, ou seja, com as primeiras madeiras da ponte, né? Então, você pode trilhar uma estrada segura e ir para esse lugar da sua habilidade, né? Que
se você puder falar um pouquinho aí sobre honrar a habilidade dos filhos, honrar a convergência dos filhos, né? Porque, às vezes, nós, como pais, queremos nos realizar nos filhos. Não fui médica, filha, mas agora a mamãe pode pagar sua faculdade de medicina e tal, mas a convergência dela é ser uma artista, né? É ser uma cantora, e às vezes, né, aí a gente começa também a colocar alguns tijolos que não levam eles para o lugar de governo, né? É que uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou de muito nova é a questão da singularidade, sabe? Uau! Eu me lembro o dia que eu sempre fui uma pessoa muito crisenta, assim, sabe? Me pergunto, mas a minha juventude e tal, eu era crisenta com a questão da minha identidade. E muito rejeitada, orfandade, enfim, várias coisas que o Senhor foi curando ao longo do processo, mas eu lembro um dia que o Espírito Santo falou comigo assim, ele falou assim, Val, você precisa você precisa conhecer a Valéria que eu criei. Aí eu lembro que eu escutei aquela frase e na hora não fez tanto sentido para mim, mas depois eu fui meditar em Efésios 2 e eu entendi a minha posição de assentada com Cristo nas regiões celestiais, como alguém, né, que morreu para si, que ressuscitou em Cristo. E aí Jesus me levou para um RG, para um documento mesmo que eu tinha ali. E quando eu olhei o meu dedão ali impresso, né, no documento, e toda a minha filiação escrita ali, o Senhor me mostrou algo. Ele me mostrou que identidade não é quem eu sou, mas identidade é igual a quem eu sou. Eu fui feita, né, imagem e semelhança de Deus. Então, a minha verdadeira identidade é quando eu consigo contemplar, conhecer o meu Pai e ver qual é a faceta, a parcela dele que é representada em mim, sabe? Então, isso foi muito importante para mim, essa questão da singularidade, de pensar, por exemplo, que num documento onde está a sua impressão digital, né? Ali está impresso quem você é e não existe mais ninguém. Existem bilhões de pessoas no mundo e ninguém Sim. como você, né? Sim. A história não houve outra Val e nem haverá outra Val. E Uau! isso fala comigo daquilo que C.S. Lewis sempre dizia, né? Que Cristo é tão grande que são necessários bilhões e bilhões de seres humanos para poder representá-lo na sua totalidade. Exato. Existe algo de Cristo em mim que só é expresso em mim. Existe algo de Cristo expresso na Bispa Dirce que não é expresso em mais ninguém. É por isso que a gente tem que ser livre da nossa identidade, porque se eu não for eu, se eu não falar do meu jeito, se eu não expor a minha visão de mundo, exatamente, vai faltar uma parte. Não vão ver. Então, tendo esse entendimento, eu apliquei isso para os meus filhos. O que acontece? Eu sou uma pessoa mais objetiva, resolutiva em algumas áreas da minha vida. A minha filha, especialmente a mais velha, Deus a fez totalmente diferente de mim. Então, um dos grandes desafios que eu enfrentei logo no começo da maternidade foi aplicar esse entendimento de singularidade, Uau. de identidade para os meus filhos. Porque eu comecei a vê-la desenvolver gostos, habilidades, talentos muito diferentes daquilo que eu tinha. Uau. E até, como que eu posso dizer? Não ruins, mas até ruins no meu ponto de vista. Se fosse eu faria de uma outra maneira. Então, assim, a Luísa, se ela quer contar alguma coisa para mim, ela fala assim, mãe, espera um pouco que eu vou pegar um papel para desenhar. Então, o jeito dela expressar o coração dela é por arte. O negócio dela é música, ela gosta de tudo que é artesanato, coisas manuais. E eu tive que desenvolver, assim, um olhar de paciência, um olhar de admiração pelo diferente, sabe? Entender realmente que Deus a trouxe para o mundo dessa maneira, porque do jeito que ela se comunica, ela vai alcançar pessoas que eu nunca vou alcançar. Uau, que especial. Ela, se você prestar atenção, assim, até no jeitinho dela, ela até parece um pouco desatenta, sabe? Sabe, uma pessoa assim mais aérea e tudo mais. E eu falava assim, meu Deus, como é que vai ser essa menina na escola? Como é que vai ser essa menina nos ambientes onde ela precisa focar? Porque o mundo hoje é tão exigente, né? A gente tem que ser produtivo, concentrado. Alta performance. Alta performance. Eu falava assim, meu Deus, como é que vai ser isso?
E aí um dia o Senhor mandou um homem de Deus para falar comigo. Ela estava dançando sozinha num canto, assim, ó, de uma sala. Esse homem de Deus entrou e falou assim, ele falou assim para mim, às vezes você não entende, né? Desse jeito, bispa. Aí eu falei, oi? Aí ele falou assim, às vezes você não entende ela, né? Eu falei, é. Ele falou assim, ela é profeta. Deus a Uau. fez para artes. Deus a fez para se comunicar assim. Deixe ela ser livre. A partir desse dia, Meu Deus. a partir desse dia, eu passei a honrar o que ela carregava, sabe? E saber, né, realmente que é uma expressão do próprio Cristo que vai se desenvolver ali. Então, eu acho, né, e é o que eu tenho aprendido, que o importante enquanto pai e mãe é a gente direcionar. Então, os filhos são como flechas na mão do guerreiro, né? Deus nos dá as flechas, elas vêm daquele determinado material, elas vêm daquele determinado jeito, mas cabe a nós direcionar. Então, sabendo de todo esse potencial, de tudo isso que Deus colocou nela, o que que eu hoje faço? Hoje eu oriento. Eu governo essa flechinha Uau. para que ela acerte o alvo. Então, assim, Deus colocou nela todo esse potencial. Agora eu tenho que polir essas habilidades. Então, a Luísa é uma menina que faz aula, é uma menina que intencionalmente eu discipulo de perto, sabe? Por causa das influências. Faz canto, enfim, faz piano, dança, mas é tudo direcionado para que ela possa governar o potencial que veio dentro dela para esse alvo bem estabelecido. Sim, incrível, amiga, incrível, porque eu acredito tanto nisso, de honrarmos a habilidade e a singularidade que os nossos filhos trouxeram para o mundo, porque eles vieram, né, Val, em uma missão diferente da nossa. E às vezes a personalidade, o jeito de ser, aquilo que nós temos, né, não estamos falando de negociar valores, mas as tendências e a convergência que nós temos tem a ver com as guerras que nós viemos vencer. E eles terão outras guerras e vão vencer outras coisas e vão fazer outras descobertas para o mundo e vão governar o mundo de forma diferente. E eu acho que eu nunca tive professores tão especiais como as minhas duas filhas. Porque, uau, como filhos nos ensinam tanto sobre o reino de Deus, como a Val está falando, tanto profeticamente, como também sobre aplicar o que se aprende. Eu lembro que uma vez a Chara falou para mim, ela era pequena, e ela falou, mãe, eu quero um cachorro. A gente não tinha um cachorro. Agora aqui em casa a gente tem só uns 15 cachorros, entendeu? Mas a gente não tinha cachorro e a gente morava em um apartamento. E eu falei, então vamos orar, filha, para que Deus nos dê um cachorro. E quando nós pedimos a Deus, nós podemos acreditar. E falei para ela sobre fé. Então nós oramos e fomos para o supermercado. Aí ela pegou as vasilhinhas da comida do cachorro. Aí eu, filha, para que isso? Mãe, porque nós oramos e você disse que quando nós oramos, Maravilhosa! nós Olha, podemos acreditar. Ué, o cachorro já é nosso. é isso! Uau, Uau! gente, como a criança ensina a gente, né? Não, muito assim. E ela tem, eu falo para ela, ela fez 15 anos agora, e ela queria muito ingressar numa certa escola e que tem um application super mais difícil e tudo mais. E era uma coisa que talvez não fosse possível para esse ano, né? Mas ela encontrou tanto favor de Deus. Assim, como é engraçado você ver os caminhos que a intimidade dos seus filhos criam com Deus. Que no último dia de 14 anos, ela estava assim, com a diretora entregando aqui para ela o bem-vindos da escola e tudo mais. Porque ela tem essa coisa de chamar à existência o mundo que ela quer viver. Né? Eu tenho uma experiência incrível dela também com a Caris, porque eu já tive CA e não podia ter filhos. E ela já eu falo, filha, você é meu primeiro milagre. Né? Porque mesmo não tendo ciclo menstrual, ela veio. Então, um dia também no nosso lounge, antes de um culto, ela fala, mãe, eu quero ter uma irmã. E a Caris até contou isso no Stories a semana passada. Eu quero ter uma irmã. Eu falei, então vamos orar aqui? Porque eu já lia livros como criar filhos únicos. E aí, nós oramos lá e ela, pai, eu quero uma irmã e eu gostaria que fosse uma menina.
Uau! Gente, a gente conta isso para a Caris, porque tempos depois a Caris vem, então, né? Então, Uau, assim, como é incrível como nós podemos deixá-los, né, Val? Andar no próprio mundo deles e na direção. E isso que você está falando, apenas guiar, mas eles vêm com uma essência, com uma atmosfera, com uma entrega muito diferente. Eu não fui tão ousada quanto ela para pedir uma segunda filha para Deus, porque eu já me sentia tão satisfeita em ter sido curada de um câncer, em ter tido ela, que eu já lia livros, olha a limitação, eu já lia livros sobre filha única, eu tenho como criar filhos únicos, mas isso não era barreira para ela, isso Mas não era barreira. esse é o trabalho da flecha, né? É ir além do que o guerreiro vai. Então, assim, Uau! dela, Meu Deus! Já tem uma frase para o meu próximo livro, gente. meu Ir Deus, além do que o guerreiro. né? Então, assim, vai além na fé, vai além nas realizações, vai além Uau! no potencial, vai além de tudo, né? Que coisa maravilhosa esse testemunho. Glória a Deus pela fé, né? Que lindo! E, amiga, me fala aqui mais um pouquinho. Você falou sobre a questão do pecado, e eu sei que você é super intencional nisso, e eu sei que o pecado, errar o alvo, né? O JB fala, pecado tem a ver com errar o alvo, né? Com você estar destinado para fazer algo e você faz outra coisa. E isso nos impede tantas vezes de ir para o nosso lugar de governo, né? E Jesus tantas vezes, né, falou sobre alinhar os nossos caminhos, né? Os nossos caminhos da fala, né? Sermão da montanha ali né, Perfeito. assim, né? Ouse governar em todas as áreas da vida, né? E Então, que princípio você pode compartilhar conosco sobre isso? De quando, de repente, erramos o alvo, perdemos o nosso lugar de governo, e como é que a gente pode, de novo, voltar para essa cadeira acertando o alvo, seria? legal. Assim, uma coisa que eu sempre trago à minha memória são duas coisas, na verdade. Primeiro é que Deus sabe que nós somos pó, né? Ele sabe do que nós Uau! somos feitos. Então, é aquela velha frase de Joyce Meyer que, para mim, ela é imbatível. Você não é surpresa para Deus. Então, Sim, ainda sim. quando a gente erra, ainda quando a gente, né, escapa dos nossos lugares de destino, quando a gente, enfim, de alguma forma se deixa tomar pelos desgovernos da vida, existe sempre graça, sempre misericórdia. O Espírito Santo é um professor tão paciente, ele não tem problema em voltar lá onde você caiu, te levantar e te trazer pelo caminho novamente. Ele te Uau, uau. dá a mão e te leva. Então, assim, não é um problema para Deus isso. A questão é, você perde tempo. Então, eu sempre brinco que o pecado na caminhada cristã é mais ou menos como o Waze. Eu tô aqui em Bragança Paulista, eu quero ir para São Paulo. Beleza, eu coloco lá, vou para São Paulo. Esse é o meu lugar de destino. Tá programado, eu sei, já tenho a direção. O Espírito Santo tá me mostrando o caminho. Se eu quiser entrar para Atibaia, que é uma outra cidade aqui, eu vou atrasar o meu caminho. Mas de Uhum. qualquer maneira, o Waze vai continuar me apontando o destino para São Paulo. Uau, que A forte. gente O destino não muda. não muda. O que acontece é o tempo que você perde, né? Os prejuízos que você leva, porque a Bíblia também diz que aquilo que você semeia, você colhe. Então, Sim, sim. existem consequências para tudo, né, Bispa? Agora, eu acho que esse nível de consciência mais avançado, que é o que a gente está buscando, propondo com modeladas para você governar a sua vida, é um nível de gente que não quer mais andar no pecado, na iniquidade. Então, você quer andar de maneira assertiva. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através do fruto do Espírito. É o que eu chamo de uma passividade ativa. Não sei se você já ouviu esse termo, mas é o termo que o Francis Schaeffer usa, é uma passividade ativa. Então, é algo que você faz, mas que não depende só de você, é algo que você faz em parceria com o Espírito Santo. Então, Ah, sim, sim. você errou o caminho, você se perdeu, ele vai lá, te pega pela mão, mas é você que tem que decidir continuar rumando ao teu destino, né? É você que tem que continuar seguindo nos caminhos do Senhor, seguindo aí a palavra do Senhor. Um outro tema, assim, que eu acredito que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, é o assunto de liberdade, que também está em Gálatas 5, quando a gente vai falar do fruto do Espírito, que um deles Amor. é o domínio próprio, que eu amo falar de domínio próprio. O Gálatas capítulo 5 vai falar de liberdade.
E às vezes a gente pensa que liberdade é a gente fazer tudo que a gente quer, da forma que a gente quer, na hora que a gente quer. E isso não é liberdade. Liberdade é você fazer o que você quer e também o que você não quer. Porque se eu faço só aquilo que eu quero, na verdade eu sou um grande escravo dos meus apetites, dos meus desejos. Mas quando o Espírito Santo chega na minha vida, quando eu sou guiada por ele, né, nesse Waze, nesse GPS, na verdade eu faço não só o que eu quero, eu faço aquilo que eu não quero também. Então aí a gente vai falar de disciplina. E disciplina é algo muito importante na vida do cristão. Eu não consigo falar de governar a vida sem passar pelo assunto da disciplina. Sim. Porque a palavra disciplina, na verdade, ela você sabe que a origem dela é a palavra discípulo, né? Então, se você é um aluno, se você é um aprendiz, se você é alguém que é discípulo de Jesus, você vai ser disciplinado. E às vezes a gente vê essa disciplina como algo que corta a nossa liberdade, algo que cerceia a nossa liberdade, mas não. A disciplina é justamente a ponte que vai nos levar do lugar atual para o lugar onde a gente precisa. Uau! A disciplina é isso que nos carrega, sabe? Então, assim, eu queria, na verdade, dizer para você, se você errou o caminho, se você fugiu do teu destino, a graça, a misericórdia, o destino continua lá marcado, apontado, mas agora depende de você também ajustar a rota. Como é que ajusta a rota? Ajusta a rota com a palavra de Deus. Então, é transformando a sua vida pela renovação da mente. As pessoas sempre dizem assim, olha, mas as batalhas que eu perco na minha mente, porque eu tenho muitos pensamentos mentirosos, sofismas, né, que me atacam e tudo mais. A gente não consegue esvaziar a cabeça, né, Bispa? Não tem como eu não vou mais pensar nisso. Não, o pensamento você substitui. Você não elimina, você substitui. Então é como um copo de água suja. Você vai jogando água limpa até que aquilo sai. Exatamente. Até que extravasa de você. Até que na sua cosmovisão, o jeito que você enxerga a vida e o mundo, você vai sendo renovado para não ser mais de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, assim, se hoje você está se sentindo desgovernado, tem esperança. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa que ela nos salva, é isso que Tito vai falar. A graça de Deus foi manifesta para salvar os pecadores, mas também ela nos ensina. Ensina a quê? A renunciar às paixões e à impiedade para que a gente viva de maneira santa, justa e piedosa nesse mundo. E é só quando a gente vive assim, de maneira santa, justa, piedosa, quando a gente se deixa viver pela graça e manifesta a graça nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, é quando a gente faz isso que Cristo é visto. Cristo é conhecido. Quando você vive de maneira santa, justa e piedosa. Não é de maneira perfeita, porque a gente ainda não é glorificado. A gente erra no caminho, mas é de uma maneira santificada. Ou seja, a vereda do justo, como luz da aurora, brilha cada dia mais. Então é hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e assim por diante. E Cristo é glorificado em nós, até mesmo nas nossas fraquezas. Porque quando a gente é fraco, a Bíblia diz que aí o poder dele é aperfeiçoado em nós. Então Deus não perde nada. Até, às vezes, os nossos erros, ele consegue transformar. Até o nosso mal, ele consegue transformar em bem e fazer isso para a glória de Jesus. Uau, incrível, incrível. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, nós podemos usar a graça para não pecar, ao invés de usar a graça depois que pecamos, né? Para corrigir as rotas. Porque, ou seja, nós vamos só ganhar com isso, para encurtar os caminhos, né? Ou para não perder o tempo. E eu amo esse texto de Romanos que você citou sobre renovar a mente, e que quando nós renovamos a mente, nós trazemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque geralmente a mente, isso foi tão fantástico, amiga, a mente que nos faz errar o alvo ou pecar é uma, e a mente que nos faz ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é outra. Então, não tem como com a mesma mente que erramos o alvo, acertar o alvo, né, Val? Tem que ter aqui no meio um alinhamento, uma troca, tirar a água suja. Não tem jeito. Se temos os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, as mesmas companhias, os mesmos hábitos, então a gente já está profetizando esse futuro dos mesmos erros.
né? Então a gente tem que vir aqui e fazer uma troca, né, no meio para ter resultados diferentes, né? Ah, muito lindo isso. E sabe uma outra coisa que eu gosto muito também desse texto de Gálatas que a gente está conversando sobre liberdade, enfim, sobre o autogoverno, a autoliderança, é que ele chama, né, o que o Espírito faz em nós de fruto. Eu Sim. gosto muito de falar disso, Bispa, porque quando a gente vai falar de autogoverno, de disciplina, de andar na rota certa para encurtar caminhos, as pessoas às vezes acham que é mágica. E não é mágica, é um processo. Porque a gente vive hoje, né, na pós-modernidade, Sim. no mundo que a gente vive, a gente tem uma lógica de consumo. E qual que é a nossa lógica? Eu quero algo, eu entro no Amazon e eu compro. Eu quero um negócio que eu preciso, que eu sei que vai ser bom para mim, eu entro no Mercado Livre, eu clico no full e amanhã tá na minha casa. Você Eu entendeu? quero ler um livro, gente. Aí eu compro um livro físico e baixo no Kindle agora, Não é? porque eu Assim, não quero esperar o físico chegar. Ai, meu só Deus, vivi aí. quando a gente fala de fruto, a gente fala de processo. Quando a gente fala de Uau, fruto, a gente fala de um potencial que vem num negócio minúsculo. Já parou para pensar na semente? É uma loucura que Deus tenha criado tudo em semente. sim, Mas é o potencial de uma floresta que está num negocinho desse tamanho, assim, ó. meu Deus. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de fruto, a gente fala de agricultura. E fruto, né? O Espírito Santo, quando ele entra em nós, ele é esse potencial que precisa ser colocado numa boa terra. Então, assim, o coração precisa estar preparado. Você lembra da parábola do semeador, você que está me escutando? Se a terra estiver dura, não entra. Se a terra, né, não for profunda, não nasce. Uhum. Ou até nasce, mas as preocupações da vida, o sol queima. Então, assim, precisará a terra do coração primeiro. Precisa fazer o trabalho de preparação para essa nova mente que a gente Uau, está aqui. Aí, com essa nova mente, implanta-se a semente da palavra. Só que leva tempo. Precisa regar, precisa adubar, precisa ter paciência. Então, nós não estamos falando de algo que é mágica, nós estamos falando de processo, tá? Por isso que eu disse, cada dia, um dia melhor do que outro, né? É como a luz da aurora, como a gente... incrível, incrível. E eu já morei na fazenda, e eu Ah, já plantei, e você falando disso aí, tudo isso é o processo, e eu ainda lembro quando às vezes a gente acordava cedo e o meu pai falava, você tem que ir lá agora para espantar os pássaros, porque senão os pássaros ainda vão comer. E olha, tá lá na parábola do tá lá, semeador, né? é Então verdade. você ainda tem que ter esse cuidado de afastar algumas coisas, né? Uma coisa que o Douglas sempre fala também, que mexe muito comigo, assim, ele fala dessa. A gente tem essa lógica de consumo, né? Mas Deus tem a lógica do jardineiro. Ele fala que não é nem agricultor, porque o agricultor ainda planta para ter lucro, né? Ele fala que Sim, Deus com a gente é jardineiro. Então, qual que é o prazer, né, do plantio do jardineiro? É só o prazer de ver crescer, o prazer de ver florescer, sabe? De ver desenvolver. Então, é isso que Deus está fazendo com a gente. O Espírito Santo, esse potencial da natureza de Deus, vem sobre essa terra do nosso coração. A gente vai fazendo o trabalho, né? Junto com ele, enfim, de limpar, de tirar a erva daninha, de regar e tudo mais. E ele observa o crescimento. E é o crescimento da rosa, né? Que faz o jardineiro ser louvado. Então, quanto mais bela é uma rosa, mais o jardineiro é glorificado, vamos dizer assim, né? Quando o potencial máximo, é ali que então o jardineiro é louvado e é exaltado. Então, assim, é interesse de Deus que a gente tenha esse autogoverno, essa autoliderança, essa representatividade de quem Deus é na terra, porque o reino de Deus vai ser estabelecido assim, com pessoas que têm mentalidade de nobreza, de governo, de sim, príncipe, mas sim. pessoas que são barro, pó e estão passando por esse processo de crescimento. Que estão, como você disse no início, né? Dependendo da energia, da vitalidade, do dunamis dele
né, para completar a obra, né? É essa coisa da sociedade que você falou do início, né? Não tem a ver só conosco, né? Existe uma parte que é nossa, mas existe uma parte que é dele, né? Eu não sei como tem sido ler os tempos para você, porque imagino que você é uma mulher que lê os tempos. Mas sabe o que eu tenho pensado? Que essa não é uma década que nós vamos conseguir ter grandes vitórias com as nossas estratégias cognitivas ou humanas. Porque os inimigos já estão posicionados, eles já estão ali, eles já estão com as guerras, às vezes até estouradas contra nós, nós é que nem sabemos ainda, mas talvez elas já estão até estouradas. E quando a gente vai ver o ministério de Jesus, você vai ver quantas vezes guerras foram vencidas, porque Jesus se afastou e orou, porque Jesus descansou, né, e veio uma estratégia, porque ele deu graças ao Pai, porque ele fechou a porta e falou, não, a gente vai fazer o milagre aqui sozinho, né? A gente não vai fazer o milagre com toda a multidão, vamos fazer o milagre com aqueles que estão ligados nessa atmosfera, né? Se você pudesse terminar falando um pouquinho sobre isso aí, né? Como que você está vendo que a gente pode governar essa década aí a partir dessas lições que Jesus já nos deu, né? Isso é tão sério e tão importante isso que você está falando. Eu concordo absolutamente com isso. Eu realmente acredito que em vários aspectos, né, o ninho de cobra já está montado. Mas o que eu creio é que o Senhor está levantando águias, sabe? Sim. Uau! Pessoas com discernimento. E o discernimento Uau! é algo assim tão precioso. A gente fala muito dos dons do Espírito, né, Bispa? Mas talvez o discernimento de espírito seja uma das coisas que a gente mais deveria buscar nesses tempos do fim. Porque o discernimento, ele é... A gente é muito bom em ver o preto e o branco, mas o discernimento é saber que tom de cinza que tá ali. Uau! E sim, sabe? Existem momentos que são momentos de pegar a espada e ir para a guerra, mas tem momentos que é momentos da gente se trancar e orar. Então, assim, eu creio realmente que Eclesiastes 3, né? Você saber discernir os tempos é algo fundamental para nós nesse tempo. Eu tenho, acho que desde o começo de 2020, né? O Espírito Santo vem falando comigo sobre esse tempo de se trancar, de se fechar um pouco, de aprofundar raízes, porque os abalos que estão para vir, eles só serão suportados com raízes muito profundas. Muito profundas. Então, assim, quanto mais alto você constrói um prédio, mais profundo precisa ser a raiz. Senão ele desaba, né? Então, é tempo de nós guerrearmos, de nós estarmos aprofundados em Deus, de nós construirmos altares de oração na nossa casa, de nós lutarmos não com armas carnais, sabe? Mas com armas espirituais. Então, eu não sei como é que você vê isso, mas aqui em casa, a gente tem intensificado oração, jejum, né? Por várias esferas da nossa sociedade. Eu acho que o ano que vem é um ano decisivo para o nosso país. Exatamente. O governo passa, né? Muda posições. Só que as águias estão lá. As águias estão de pé sobre o ninho de cobras e o Senhor é o Senhor da guerra e Ele nos dará a vitória. Ele é o nosso estandarte, o nosso Jeová Nissi. Ele está conosco. Eu creio nisso, a gente tem se posicionado aqui. E se todo mundo fizer isso, né? Se todo mundo souber ler os tempos, eu acredito que nós veremos uma igreja poderosa se levantar no Brasil. Eu também creio. Eu creio que pessoas estão se despertando para isso que você está falando, né? Pessoas, cristãos, intencionais estão se despertando para isso das raízes. Porque às vezes você precisa ver as raízes ou restaurar os muros, né? Algo para que os inimigos não tenham esse lugar aí para nos invadir, né? Pelas brechas ou pelas rachaduras ou pelos rios debaixo dos muros, por coisas assim. E eu acredito que esse tempo é sim um tempo de visitação de Deus, é um chamado global, né? Nem vou dizer um chamado nacional, mas é um chamado global para, né? É uma pré-visitação ou uma visitação, né? A gente não vai brincar aqui, não vamos brigar com o português, né? Mas é esse momento desse aviso. Olha, a gente tem que arrumar a casa, né? Quantos reis receberam esse aviso, né? Vamos arrumar a casa, né? Vamos estabelecer,
né? Será que né, não tem rachadura demais? Será que não tem isso? Será que não tem aquilo? Eu super concordo com você. A gente está nessa de ter muito mais dias de jejum, de ter muito mais dias de entrega, de oração, né? De profetizar e de ajudar uns aos outros, sim, com certeza. Eu creio que a gente está em tempos decisivos, né? É aquela verdade, né, que os dias mais terríveis do mundo serão os dias mais gloriosos da igreja. Se nós queremos ver o avivamento de Joel sobre nós, né, se nós queremos ver o Espírito derramado sobre toda a carne, o juízo começa pela casa de Deus. Então é isso, Sim, precisamos restaurar sim, a nossa comunhão, sabe? E acho que se cada crente, como sacerdote do Deus Altíssimo, tiver consigo essa consciência, essa urgência, eu sinto um senso de urgência nisso, sim, exatamente. né? Da gente ser virgens prudentes ali diante do Senhor, ministrando seu coração, ouvindo sua vontade e executando aqui na terra como é no céu. Se a gente estiver posicionado, né, a gente vai viver esse avivamento. Eu creio nisso. E eu penso que isso é tão profético, Val, que se a gente vê o mundo acelerado em tantas áreas, por que Deus também não estaria nos acelerando espiritualmente, né? Então, acho que Amém. tem uma... Amém. Faz todo sentido. Amiga, muito, muito obrigada. Vejo você a semana que vem, viu? Eu também. Com as suas entregas incríveis. A gente sempre fica aqui na expectativa. E ano que vem eu não abro mão, viu? Eu já estou falando, gente, já está ficando o convite no ar, ao vivo, a cores, Pra que aí não poder... vocês me ajudam. Eu só vou mandar a data que já está pronta, o centro de convenções também já está pronto. E nós vamos conseguir, aí a gente vai ter Val ao vivo aqui em Brasília, hein? E aí você vem de todo o Brasil e vai ser esse ano 2022 e a gente quer a sua bênção aqui presencial, amiga, também. E Eu muito obrigada tô por ter serva. aceito. Tô aqui para Cor- servir. Cortou para mim. Enquanto eu estava falando, eu não te ouvi. Eu disse que eu tô aqui para servir vocês. O que vocês precisam, Ah, estamos juntos. Como diz, né? Pelo rei, pelo reino, nós temos um só objetivo, um só alvo. amém. Ama vocês e o que vocês carregam. A gente honra a unção que está sobre vocês, a seriedade que vocês têm e, sobretudo, esse ministério profético tão lindo que Deus tem usado vocês, né, para a igreja e tudo mais. Então, assim, receba a minha honra, meu carinho. Irmão, muito obrigado. E eu tenho certeza que Modeladas vai ser incrível mais uma vez. Amém, amém. Obrigada. Então, gente, fica a dica que você pode ter mais da Val no Modeladas. É só clicar modeladas.com.br. Você vai ter encontros incríveis com ela aí a semana que vem. Vamos receber mais dessa benção dela. Obrigada a vocês que vieram aqui. E, amiga, muito obrigada a você. Eu vou te deixar um inbox aí agora, porque eu acho que eu tive uma ideia aqui, hein, gente? Não vou me Tá bom? arriscar mais no ar. Tá bom. Um Profetiza. beijo. Beijo. Obrigada, amiga.